Olá, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, buscando direção do Espírito Santo, com a certeza que Deus tem cuidado de nós em todos os momentos, em todos os detalhes. Estamos chegando ao Natal, tempo de festividades, festividades especiais, como o Natal, o Ano Novo, são expressões extremamente significativas para todo mundo, mas principalmente para os cristãos, aqueles que têm buscado pautar a sua vida pela Bíblia como regra de fé e prática, buscando o direcionamento do Espírito Santo e sabendo que Deus tem cuidado de todos. Neste período, é muito comum que as famílias se encontram, se reúnam, é muito comum que aquelas pessoas que estavam um pouco mais distantes acabam viajando, se aproximando. Isto faz parte da ocasião, faz parte de um período em que grande parte da população está em férias, e mesmo aqueles que não estão têm o privilégio de terem os feriados que acabam trazendo esta reflexão de paz, de amor, esta reflexão de intimidade e, principalmente, tratando de paz, amor e intimidade, a reunião familiar, o que é muito comum. Mas, sempre que você tem uma aglomeração, uma junção de mais pessoas nos mesmos lugares, muitas vezes existem alguns comportamentos que passam a ser inadequados, impróprios àquela situação, àquele lugar, e aquele que está chegando ou se comportando dessa forma acaba não compreendendo que ele tem que ter respeito, ele tem que ter limites, ele não pode agir de qualquer maneira. Então, como nós vamos lidar com isso dentro da perspectiva das relações sociais e familiares, como nós podemos observar, tendo em vista o nosso bem-estar pessoal e psicoemocional? Como nós podemos tratar disso? Para isso, eu tenho o texto aqui de Gênesis, capítulo 13, que fala a respeito do momento em que Abraão e Ló, que é o seu sobrinho, o momento em que eles se separam. E é muito interessante esse texto falando a respeito das relações familiares, das relações sociais, das relações de amigos e a necessidade de se colocar limite em alguns aspectos que nós vamos tratar aqui. Então, nós temos aqui Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 1, o texto diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata, ouro, fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos e gados e tendas. E a terra não podia sustentá-lo para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar na companhia um do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. E se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Então, aqui nós temos um momento de cisão, um momento de separação de Abraão com Ló, dentro de uma história que não era inicialmente nem para acontecer dessa forma, porque Deus já havia orientado Abraão para ele sair sozinho, não levar ninguém da sua parentela. Mas devido à intimidade que ele tinha com Ló, já que o seu irmão, né, o irmão de Abraão, Arão, o pai de Ló,
havia falecido, ele criou Ló, terminou de criar Ló e cuidar de Ló como se fosse um filho, não apenas um sobrinho. Então, desta forma, quando Deus o chamou, ele decidiu levar também Ló, porque o considerava dessa forma. O problema é que os dois eram abençoados por Deus, e olha que curiosidade, famílias brigando e se separando por excesso de bênçãos de Deus. Isto não deveria acontecer nunca, jamais, mas infelizmente acontece e é muito mais comum do que muitas pessoas imaginam. As pessoas, quando elas começam a se destacar, a serem prósperas, estabilizadas, principalmente no âmbito financeiro, existe uma questão em que nem todos os amigos, nem todos aqueles que fazem parte do seu ciclo social, mesmo que sejam familiares e parentes chegados, usando a expressão de Gênesis aqui, então, mesmo estas pessoas, não são todas elas que se alegram com as suas vitórias, com as suas conquistas, com aquilo que você alcançou, mesmo com as suas mudanças pessoais, que sejam de crescimento, que sejam para melhor, mesmo assim, isso acaba incomodando muitas pessoas. E aí, nas reuniões de família, principalmente quando tem essas épocas em que os familiares se reúnem com mais frequência ou com mais intensidade, também se afloram estes sentimentos negativos e as alfinetadas, como são conhecidas, acabam aflorando, acabam vindo, e aqui vem algo que dentro da expressão psicoemocional, na psicanálise, na psicologia, nós falamos que a brincadeira, né, a verdade dita em tom de brincadeira, com a perspectiva de alcançar para o negativo, ou seja, a brincadeira depreciativa, muitas vezes ela é uma verdade que a pessoa quer expor, que ele quer falar, e ele sabe que vai ofender se ele falar daquela forma, então o que ele faz? Ele fala em tom de brincadeira, porque se a pessoa achar ruim, se a pessoa reclamar, ele fala: o que é isso? Eu estou apenas brincando, você não precisa ficar irritado, não precisa ficar nervoso, eu estou apenas brincando. Não, ele não está brincando, ele está falando a verdade dele, o que ele pensa a respeito de você e testando os seus limites. Se você não retruca, não fala nada, ele sabe que naquele limite ele pode avançar. E aí as situações vão ficando cada vez piores. Então, nós temos alguns pontos, e eu separei aqui 10 deles que são os principais, os mais comuns que acontecem nas relações familiares e sociais. Aqui, Abraão, uma pessoa que tinha essa comunhão com Deus, ele chama Ló para uma conversa e ele fala: olha, Ló, nós não podemos ter essa rixa entre nós, essa briga entre nós, que não haja desavença entre nós, porque nós somos parentes chegados. Ou seja, nós não podemos ficar brigando, discutindo, falando mal um do outro. Nós somos parentes chegados, não podemos fazer assim. Agora, a nossa convivência ela chegou a um limite do insuportável. Então, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, para que nós possamos manter uma relação amigável, mas sem ofensas, sem brigas, sem a necessidade de discussões, de depreciações. Então, você vai viver a sua vida, eu vou viver a minha, e né, está tudo certo, sem problema nenhum. Porque o que Abraão está fazendo é o que todos devem fazer: colocar limites. Tem situações, e muitas situações, em que os limites devem ser respeitados. Quando nós falamos dessas questões, principalmente no Natal, Ano Novo, daí tem sempre aquela pessoa que vem falar: ah, mas e o perdão? E como fica essa situação do perdão? Você não vai perdoar a pessoa? Sim, é claro que eu vou perdoar a pessoa, mas perdão não significa que a convivência precisa ser mantida. Eu posso perdoar uma pessoa,
mas ter a consciência que eu tenho que me afastar dela, do convívio dela. Por quê? Porque o fato de eu perdoar não muda o caráter dela. O fato de eu perdoar não muda o comportamento e a forma dela pensar. Muitas vezes a pessoa perdoa, continua convivendo e para frente, aquela pessoa que foi perdoada faz algo ainda pior. Então, ninguém deve aceitar aquilo que denigre a sua imagem, aquilo que o rebaixa, aquilo que é ofensivo, aquilo que não é favorável à sua estrutura psicoemocional e relacional com todas as pessoas. Ninguém deve suportar aquilo que agride. Então, nós temos o perdão, mas o perdão não exige convivência. A convivência só vai acontecer se houver mudança de caráter, de personalidade, uma mudança de comportamento, uma mudança de vida. Então, os 10 pontos que eu destaquei aqui, e o primeiro deles fala a respeito de algo que é bastante comum nas reuniões familiares, as interrupções de fala. Alguém está contando uma história, está compartilhando algo que é importante para ele, está contando para as pessoas, e de repente alguém que já está ali no grupo começa a falar de outro assunto, desvia a atenção e não permite que aquela pessoa termine o que ela estava falando. Isso é uma falta de educação, é um desrespeito com quem está falando. E muitas vezes acontece que chega outro de fora que nem está sabendo o que está sendo comentado ali, o que está sendo falado, e ele já chega falando um assunto dele e não percebe que ali já estava sendo introduzido um assunto que estava sendo explanado, apresentado às pessoas que estão ali. Então, bom senso e educação cabem em todo lugar, né? Não só no meio social, mas no meio familiar também, porque afinal de contas a família é uma sociedade mais próxima, uma sociedade mais íntima, mas é uma sociedade. E aí que ela deve tomar ainda mais cuidado. Por quê? Porque a intimidade ela tem o problema de muitas vezes promover o desrespeito porque o outro não sabe o limite em que ele pode ir. Então, não aceite interrupções de fala. Se você está falando algo que é importante, que é um comentário, a apresentação de algo que você queira expor e seja importante para você, e alguém te interromper, simplesmente você para e fala, olha, espera um pouquinho, daqui a pouco você fala, deixa eu terminar o que eu estava falando. Né? Simplesmente fale assim. Se a pessoa não gostar, é problema dela, porque afinal de contas o erro aconteceu da parte dela. Então, ela tem que ter a humildade de reconhecer e se calar e esperar você terminar. Se isso não acontecer, o que você deve fazer? Simplesmente se calar e sair dali, já que você não vai poder concluir, terminar ou explanar a história que você estava apresentando, então você deixe o local para mostrar que você não está aceitando aquela situação. Porque, afinal de contas, como diz um ditado antigo e conhecido, quem cala, consente. Então, é preciso falar. O segundo aspecto que acontece muito nesses encontros, principalmente de família, são as desconsiderações de sentimentos. Ninguém pode ficar balizando o sentimento do outro a partir de si mesmo, porque aquilo que é sofrimento para você pode não ser um sofrimento tão grande para mim, e vice-versa. Aquilo que é um sofrimento grande para mim pode não ser para você. Agora, eu não tenho o direito de banalizar os seus sentimentos, os seus sofrimentos, as suas angústias, aquilo que realmente te incomoda. Eu tenho que respeitar e deixar você livre para lidar com essas situações. Então, nos encontros familiares, é muito comum que alguém, de repente, está expondo uma situação, o outro fala, não, mas isso é bobagem, você está sendo infantil demais, você é bobo demais. Né? Se a situação não cabe para esse comentário,
não aceite também esse tipo de comentário. Ninguém deve desconsiderar o sentimento do outro, porque nós somos impactados pelos sentimentos, pelas reações emocionais. Então, isso sempre deve ser muito bem colocado, muito bem exposto, muito bem apresentado, né, com respeito, com carinho, né, sabendo que todo mundo precisa e deve atenção um ao outro. Outra coisa que é muito comum, um terceiro aspecto, são as questões de hipóteses e rumores pejorativos. O que quer dizer isso? Quando, muitas vezes, nesses encontros que tem mais pessoas que não se veem há algum tempo, então, algumas pessoas começam a levantar hipóteses ou rumores de coisas que ela nem tem certeza se aquilo é verdadeiro, se aquilo realmente acontece, e aí acaba gerando um clima negativo, um clima pesado, e isso não deve acontecer. Né? Ninguém deve levantar hipóteses ou rumores de algo que não seja verídico. Quando se encontra com alguém, deve se encontrar de verdade, com amor, com sinceridade, com respeito. Então, se houver alguma hipótese ou o rumor de algo que mexa com seus princípios, valores e caráter, não permita que isso vá adiante. Chega e interrompe, né? Chega e interrompe essa situação. Também, dentro desse mesmo aspecto, o quarto que eu coloquei aqui, né, são o desrespeito aos limites. Desrespeito aos limites. Todo ser humano tem limite, limite de brincadeira, limite de tom de voz. Tem pessoas que têm o hábito de falar gritando, falar áspero, falar de uma maneira deseducada. E muitas pessoas não concordam com isso, não aceitam isso. Eu, por exemplo, particularmente, eu não convivo com uma pessoa que grita, uma pessoa que usa palavras chulas, que usa demasiadamente palavrões, que colocam situações que são ridículas de exposição pública. Eu não consigo conviver com uma pessoa assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o direito dela ser assim, porque ela tem o direito de ser assim, mas não comigo. Eu não aceito esse tipo de posição, eu não aceito grito, eu não aceito vozes ásperas, eu não aceito a falta de respeito, a falta de diálogo, eu não aceito isso. Então, se o outro quer ser assim, ele pode ser com quem aceita, mas comigo não vai ser dessa forma. Então, desrespeito aos limites só acontece quando aquele que está recebendo a ofensa permite que os limites sejam ultrapassados. Se ele não permitir, né, isto não vai continuar acontecendo. Pode acontecer num ponto ou outro isolado, numa situação que ele não tinha controle, mas não vai continuar acontecendo. O quinto aspecto são as críticas negativas constantes. Você já percebeu que tem pessoas que, quando se reúnem, elas criticam todas as coisas? A alimentação não está boa, eu não gosto disso, eu não gosto dessa roupa, eu não gosto dessa música, eu não gosto desse ambiente. Então, para que foi? Para que você foi lá se você não gosta de nada? Então, é melhor você ficar na sua casa, no seu descanso, onde provavelmente também tem coisas que você não gosta, porque quem tem um olhar tão negativo desse jeito não gosta de nada, até daquilo que ele mesmo compra. Né? Ele acaba não gostando, enjoando daquilo. Então, as pessoas que têm este excesso de crítica negativa e constante e tem o triste hábito de fazer comparações extremamente pejorativas, como, por exemplo, que é muito comum nessa época, são as pessoas se presentearem. Mas nós estamos vivendo um momento da economia em que, por um lado, existe uma certa estabilidade, mas também existe recursos limitados da finança. Então, as pessoas para alcançar mais pessoas que ela ama, ela acaba comprando presentes de menor valor. Agora, o que eu sempre explico para as pessoas,
é que o valor de um presente não está no objeto, mas está na intenção, no querer agradar. Ela pensou em mim para trazer aquele presente. Ela pensou em mim para me trazer algum sentimento positivo, de emoção. Então, às vezes, alguém recebe um presente, ele nem sabe receber, e muitas vezes o presente não é nem para ele, ele fica criticando o presente do outro. Ah, isso daí é uma coisa michuruca demais, é barato demais. Isso aí tem em tudo que é lugar, nas lojas de R$ 1,99. Não importa o que seja. Se você der um doce de amendoim para alguém, né, o carinho que está por trás disto é muito maior do que o próprio doce em si, né, o próprio objeto em si. Então, o valor de um presente nunca está no objeto, mas sim na intenção, no coração de quem está presenteando. E também as pessoas que têm essas críticas negativas acabam trazendo um mal-estar, porque critica todas as coisas e às vezes nem critica falando. É aquela pessoa que faz aquela expressão facial de antipatia, que você vê que ela não abriu a boca, mas ela expressou ali o seu descontentamento pela sua própria expressão facial ou corporal, né? Então, não permita que isso aconteça com você, né? O sexto aspecto que eu coloquei aqui, que é muito comum acontecer também, são as ridicularizações públicas através de brincadeiras. É aquela pessoa que te ofende com xingamentos, com palavras agressivas, ofensivas, e acha que está brincando e acha que todo mundo é obrigado a aceitar esse tipo de brincadeira. E, na verdade, não é. Ninguém é obrigado a aceitar ofensas. Ninguém é obrigado a aceitar algo que mexe negativamente com o seu emocional, que pode disparar gatilhos de traumas em que, em outros momentos, a pessoa já viveu uma situação negativa, uma situação ruim, de repente, uma fala inapropriada pode trazer uma sensação muito ruim, uma sensação, uma impressão de reviver aquilo de ruim que ele já passou e ali, naquele momento, ele está revivendo aquela situação porque um gatilho negativo foi disparado pela falta de postura de quem o está acompanhando. Então, aquelas expressões que as pessoas têm e falam para o outro, né, de uma maneira ruim mesmo. Deixa de ser ridículo, né? Deixa de ser chato. Então, essas questões, que são até muito simples na fala, mas elas podem atingir alguém que seja mais sensível, que esteja com seu emocional abalado, e pode também disparar situações em que muitas vezes ele nem sabe o que ele está disparando de negativo do outro, porque ele não tem a experiência de vida do outro, mas por usar palavras negativas e ofensivas, ele acaba ridicularizando a pessoa em público, né? Mesmo que forem cônjuges, que sejam os filhos, né? Aquela pessoa que tem mania de falar, expor o outro. Olha, esse aqui em casa não faz nada, né? Ela em casa não coloca a mão num prato, é muito preguiçosa, não faz nada. Ele também não ajuda a lavar a louça, não faz nada. Não é momento para isso. Você não está discutindo a relação em terapia familiar. Ali é um momento de encontro de amor. Não é um momento para ficar expondo o outro ao ridículo. Se existe algum problema pessoal entre as duas pessoas, que se resolvam entre os dois, mas não venha fazer exposição pública, né? Que isso faz parte também do sétimo aspecto que eu coloquei aqui, que são as palavras depreciativas. São aquelas palavras que não devem ser colocadas em momento algum, mas muitas pessoas utilizam, né, a palavra depreciativa com todas as coisas.
depreciando a pessoa, depreciando o seu modo de falar, o seu modo de vestir, depreciando o carro que ela tem naquele momento, depreciando a família, muitas vezes depreciando o trabalho que ela tem. Então, essas expressões depreciativas também devem ser contidas. Agressões verbais. Agressões verbais, que é o 8º ponto que eu coloquei aqui, as agressões verbais, elas são terríveis, porque as agressões verbais, ela atinge o psicoemocional das pessoas de um modo tão profundo que ela não só disparam gatilhos negativos, mas criam novos traumas também. Então, isso deve ser colocado um ponto final. Olha, não fale dessa maneira, eu não gosto, isso me ofende. Não me trate dessa maneira, não use esse vocabulário comigo, não use desse tipo de agressão verbal comigo, porque eu não gosto e não tolero isso. Se a pessoa, outra vez, se a pessoa não aceita o seu limite e quer continuar daquela maneira, né, se afaste, se retire do local, para ele entender que você não vai aceitar a brincadeira desse tipo, porque isso não é brincadeira. A ofensa, a agressão verbal nunca será brincadeira sadia. Né? A nona questão aqui, exposição de intimidade. Vocês já perceberam hoje como muitas pessoas estão expondo as suas questões íntimas de maneira ridícula em todos os lugares? E nas reuniões familiares isso é muito comum acontecer, né, das pessoas usarem, né, palavras chulas que já se tornou hábito de vocabulário daquela pessoa, e dentro daquelas palavras ele traz uma situação de exposição de intimidade que não deveria acontecer, nem na intimidade de fato não deveria acontecer, né? Uma coisa que eu falo sempre, banheiro, por exemplo, banheiro não é um lugar coletivo, ele é um lugar privado. Por isso que o assento do banheiro se chama privada. É chamado assim porque é um lugar privado. Não é um lugar para estar 2, 3 pessoas da família ao mesmo tempo. Né? Casais não devem usar o banheiro para suas necessidades orgânicas, né, juntos. Né? Um está usando o vaso sanitário, o outro está escovando o dente do lado. Não, isso não deve, né, acontecer dessa forma. São intimidades que só diz respeito à pessoa e que não tem que se tornar público. O tornar público essa exposição íntima, né, traz um comportamento totalmente inadequado e ridículo em muitos lugares, que aquilo não poderia estar acontecendo de jeito nenhum. Né? E a pessoa, muitas vezes, não é que ela apenas se expõe, ela expõe o outro também. E o outro, muitas vezes, né, não quer ser exposto daquela maneira. Então, tome cuidado com essa exposição de intimidade que pode gerar uma humilhação pública. E ninguém gosta de ser humilhado. Ser humilde é uma coisa, ser humilhado é outra muito diferente. Né? Então, não aceite ninguém que te rebaixe, que quer te humilhar, porque você não precisa disso. E o 10º aspecto aqui, a invasão de privacidade. Deixe claro os seus limites de privacidade. Hoje, principalmente, que nós temos recursos eletrônicos para respeitar a privacidade das pessoas, então é de bom tom que, se você for visitar alguém, mande um WhatsApp antes, uma mensagem, perguntando se você pode ir à casa dela naquele horário, naquele dia, naquele momento. Porque não é todo momento, não é todo dia que a pessoa está ali para te receber. Muitas vezes, a pessoa ela quer um espaço de descanso, de sossego. Às vezes ela está ali fazendo algo que é importante para ela e você chega de repente e acaba atrapalhando os seus planos, a rotina dela, aquilo que ela planejou para aquele dia. Então, invasão de privacidade é uma coisa horrível
de se fazer. Mas, para que isso não aconteça, os limites devem ser deixados bem claros, né? Tem uma história que é bastante interessante a respeito disso, em que um filho que se casou, né? Ele saiu de casa, casado, foi morar com a esposa dele, no lugar, né, no lugar que eles já tinham preparado, e como eles tinham um trabalho que viajavam bastante, tanto ele quanto a mulher tinham um trabalho que viajavam bastante, então eles deixaram uma chave reserva com a mãe para qualquer eventualidade, né, que eles precisassem ali. O que aconteceu com isso é que a mãe, muitas vezes, chegava na casa do filho sem avisar, sem comunicar, e entrava diretamente na casa com a chave que ela tinha posse, né? Até que o filho dela chegou para ela e falou: mãe, não faça isso, porque você pode chegar num momento aqui que não seja apropriado. Então, não é que a senhora não vai vir para cá, não é que a minha mãe não possa me visitar. É claro que ela pode vir o tempo que ela quiser, o dia que ela quiser e permanecer o tempo que ela quiser. A questão não é essa. A questão é que isto deve ser planejado, deve ser orientado, porque ela pode chegar ali e entrar na casa deles, né, de um momento inadequado, impróprio, né, e acabar gerando uma situação constrangedora. Então, não faça isso. Ele deixou avisado, ele colocou o limite para a mãe dele. O que aconteceu é que a mãe foi embora, não deu atenção ao limite que ele colocou, e ali, em outro dia, a mãe chegou e entrou na casa diretamente, né? Ele não falou mais nada, ele simplesmente foi e trocou a fechadura da porta. Isso é um caso real, né? Ele trocou a fechadura da porta. Em outro momento, a mãe dele chegou e tocou a campainha. Quando ele abriu a porta, ele falou: meu filho, a minha chave não abriu a porta, não conseguiu abrir a porta. E o filho falou: eu sei, eu troquei a fechadura porque eu já avisei a senhora que não é para vir aqui sem avisar e não é para entrar de uma vez. No mínimo, deve bater a porta antes, deve tocar a campainha antes, para que a gente se prepare para que possa recebê-lo. E ali ela entendeu que o limite estava fixado, né? Quando a pessoa não respeita o limite, você tem que colocar o limite para que o outro respeite. Ultrapassar o limite só acontece quando eu me permito que esse limite seja ultrapassado. Então, eu tenho que avisar de maneira prévia. Se a pessoa não respeitar, então eu tenho que tomar atitudes que vão obrigá-la a respeitar, querendo ou não. E daí ela entende o quanto isso é importante para você. Então, estes são apenas algumas dicas de bom comportamento para todos, né? E todos nós temos que ter esta perspectiva de um bom relacionamento, de uma boa compreensão das relações familiares e sociais, para que nós vivamos de uma maneira tranquila, para que nós tenhamos realmente paz e para que desfrutemos desses momentos de Natal, de Ano Novo, de aniversários, de festividades familiares, que sejam encontros felizes, encontros de amor, encontros de alegria, de abraços, de afeto, com respeito, com sinceridade do coração, né, com o amor que estas datas propõem para que todos vivam. Então, pensem um pouco nisso, deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida e que vocês tenham um Natal de amor, de paz, de alegria, de respeito com todos da sua família, com todo o seu ciclo social, no seu ambiente de trabalho, de estudos, que em todo lugar onde você estiver, você leve o amor e a paz de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão acompanhando esta mensagem, esta reflexão. Que o Senhor conceda da tua direção, da tua paz e do teu amor
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente dia. Feliz Natal, em nome de Jesus.